E aí, turma, tô de volta aqui e nessa aula agora a gente vai falar sobre porcentagem, tá? Então, pega um caderno, caneta, vamos lá. Porcentagem todo mundo já sabe que é referente a esse símbolo aqui de porcentagem, ou seja, um número que está sendo dividido por 100. Por exemplo, se eu tenho 7%, eu tenho 7 sobre 100. Isso no número decimal vai equivaler a 0,07, porque a gente tem a casa dos décimos, aqui eu tenho 0 décimos, tá? Porque o decimal é 0, e 7 unidades, que está referente ao número 7, esse 7zinho aqui. E quando a gente está trabalhando com porcentagem, a gente tem que lembrar da nossa tabela de porcentagem, em que os números são referentes às suas porcentagens. Por exemplo, 100% é igual a 100 sobre 100, que é a mesma coisa que um inteiro. E essa tabelinha aqui é muito importante para a gente, porque é que nós vamos mais utilizar em uma operação com porcentagem. Por exemplo, 80% é igual a 80 sobre 100, que é igual a 0,8. Lembrando que a primeira casa é a casa da dezena e o 8 está na casa da dezena também, tá? O zero do final não é necessário colocar esse zero aqui, mas não tem problema ele existir ou não, tá? Mas caso tenha um número que tenha a casa decimal, por exemplo, 55%, que ele tem a casa das unidades, no número 55% vai ser 55 sobre 100, equivalente a 0,55, que é a casa da dezena e a casa da unidade. Uma porcentagem menorzinha, tipo aquela inicial lá, 3%, vai ser 3 sobre 100, que é equivalente ao 3 centésimos na segunda casa. Vai existir uma terceira casa só em casos muito específicos. Por exemplo, a gente 2,5%. 2,5% vai ser da mesma forma na fração e na porcentagem vai ser parecido. Essa casa 2 é a casa da unidade e a casa da unidade fica aqui, na segunda, depois da vírgula. E a casa do décimo aqui, da nosso vírgula 5, 2,5, vai ser a terceira e última casa. Então a gente vai ter 0,025 para representar 2,5%. E só a título de curiosidade, para a gente saber se está na casa certa, tá vendo aqui que é o número 100, 2 zeros, então ele move duas casas, beleza? Mas é só a título de curiosidade para a gente não errar mesmo. Continuando aqui, uma porcentagem, sei lá, 12,6%. 12,6 sobre 100, que é equivalente a 0,226. Beleza, esses aqui que eu cerquei com esse quadrinho maravilhoso são os números decimais que a gente multiplica as porcentagens. Por exemplo, a gente tem aqui um campeonato em que o time laranja fez 156 gols, enquanto o time líder da tabela fez 25% de gols a mais. Quantos gols foram no total do time líder? Então a gente sabe que os 156 gols é só do time laranja. Deixa eu circular aqui de vermelho. Isso, o time laranja fez 156 gols, enquanto o time líder da tabela fez 25% a mais. Quando tem porcentagem na questão, a gente facilita a nossa vida, porque a gente pode multiplicar através dos números decimais. 25% é representado por 0,25
a gente monta a nossa equação e multiplica. 5 vezes 6, 30, sobe o 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 2 vezes 6, 18. 2 vezes 6 é 12. Sobe 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. E 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu vou somar já a partir daqui, porque não é necessário multiplicar por zero, porque como vai dar tudo zero mesmo, não me interessa muito. Desce o zero, 8 mais 2, 10, sobe 1, 7 mais 2, 9 e desce o 3. São duas casas depois da vírgula aqui na operação, duas casas depois da vírgula aqui na resposta. Então, os gols a mais que o time líder fez foi 25%, equivalente a 39 gols. O total de gols que o time líder fez em relação ao time laranja foi 39 a mais, foi 25% a mais. Então a gente faz uma operação de soma para finalizar essa atividade, tá? 6 mais 9 vai dar 15, sobe 1, 5 mais 3, 8, mais o 1 que subiu, 9, e o 1 que restou desce. Então o time líder fez 195 gols no campeonato, tá? E esse foi um exemplo de operação com a multiplicação na casa decimal. Quando não tem multiplicação, que é em casos como esse, quer dizer que a gente não encontra a porcentagem explícita. A gente tem só os valores básicos e a gente deduz a porcentagem a partir dele. Por exemplo, aqui nessa questãozinha. Em uma corrida, o carro azul fez 25 voltas antes de abastecer. Na mesma corrida, o carro vermelho fez 30 voltas. Qual o percentual de voltas a mais que o carro vermelho fez? Então, a gente considera que essas 25 voltas do carro azul é o total de voltas que o carro azul fez, porque a nossa comparação é em relação do carro vermelho com o carro azul, tá? A nossa comparação é essa. Então, o total vai ser 25 voltas, enquanto as 30 voltas que o carro vermelho fez a mais, eu vou descobrir eu vou descobrir a porcentagem dele. Para a gente fazer a porcentagem de números que a gente não sabe, a gente cria esse teorema aqui, ó, essa multiplicação cruzada, a regra de 3, mais conhecida como teorema de Tales. Para a gente fazer esse teorema, multiplica 25 vezes x e o 30 vezes o 100. 25 vezes x vai ser 25x. 30 vezes 100 vai ser 3.000. Para concluir a conta, a gente... Deixa eu só descer a página aqui. Aí. Para concluir a conta, a gente isola o x e esse 25 que está aqui, ele vai passar para lá, tá? Aqui ele multiplica, né? Porque ele está unido por uma multiplicação, e do lado de lá ele vai dividir. Então a gente vai ter o número 3.000 dividido, risco bonito aqui, peraí, dividido por 25. Não tenha vergonha, pessoal, pode fazer a multiplicação, a divisão que todo mundo conhece. 3.000 dividido por 25. A gente vai marcar o 30, né? Porque o 3.000 é um número muito grande. E só o número... Não posso escolher só o número 3, porque ele é menor que o 25. Então, 30 é maior que 25, então dá para dividir por 1. Subtraindo, resta 5. Eu desço 0, o primeiro 0, e aí eu posso dividir 50 dividido por 25, eu posso usar o 2. 2 vezes 25 é igual a 50. Zerou.
E esse zero daqui do final, ele vai para a resposta, tá? Então, a resposta final é 120. Então, quer dizer que a porcentagem é, deixa eu só fazer aqui certinho, é de 120%. Quanto que 120% é a mais que 100? Então, ele teve um 20% de voltas a mais, tá? A gente tem 120% maior que 100%, porque 100% já é referente... Opa, tá arriscando aqui à toa. 100% já é referente às voltas do carro azul. 120% é referente às voltas do carro vermelho. Isso é em relação ao carro azul com o carro vermelho, tá? 120 é uma resposta correta. Quer dizer que foi 20% a mais do carro anterior, tá bom? E, para a gente não perder o costume, vocês vão dar uma olhada nas questões de porcentagem. Vai estar no formulário para vocês fazerem e responder. Usa o caderno para fazer conta, beleza? Aqui na primeira questão, que vai estar lá no formulário, é essa aqui, ó. Na compra de um carro que custa R$62 mil, o vendedor pede que seja feito o pagamento adiantado de R$3.100 para que seja feita a compra. Quantos por cento do carro que foi pago adiantado? Então, como nessa questão aqui a gente não tem porcentagem explícita, só está no nosso pensamento, porque R$62 mil é o preço total do carro, você vai descobrir quanto vale 3.100 em relação ao total. Então, você vai fazer uma continha de porcentagem aqui. O valor da porcentagem de 3.100 não sabemos, então vocês vão recorrer à multiplicação cruzada, tá? Podem fazer a multiplicação, depois dividem e aí você vai ter o resultado do x. Marquem a resposta correta lá no formulário. A mesma vai valer para a nossa questão de porcentagem explícita. Aqui a gente tem o salário do gerente novato em uma empresa é de R$4.500, enquanto o gerente mais velho ganha 20% a mais que o novato. Qual o salário do gerente mais velho? Então a gente sabe que o salário do gerente mais novo é 4.500 e para o gerente mais velho é 20% a mais. E qual é o percentual e qual que é o salário do gerente mais velho? Então vocês vão multiplicar por 20%. Essa multiplicaçãozinha é super de boa, tá? É isso, façam a multiplicação, coloquem a resposta no caderno, verifiquem a conta e lá no formulário vocês marquem a resposta correta, beleza? É isso, muito obrigado e a próxima aula vai ser sobre notação científica. Um abraço.